Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem está vendo o vídeo gravado, né, depois, estou aqui aguardando as pessoas entrarem, né, no ao vivo, para a gente poder começar esse bate-papo, trocar uma ideia sobre essa perguntinha tão capciosa. Qual o melhor percurso para compreender a obra de Jung? É uma pergunta bem capciosa, mas uma pergunta muito importante, já que há de fato uma ausência de pessoas qualificadas na academia para orientar esse percurso, né? Dado que são pouquíssimos os cursos de psicologia que contemplam, né, o trabalho do Jung, e são pouquíssimos também os professores que, tendo uma pegada raiz, né, de compreensão da obra do Jung, estão presentes lá ao mesmo tempo que os professores que não compartilham da mesma visão de mundo, né, da psicologia do Jung. São poucos também os que têm, né, a hombridade, o rigor epistemológico, né, de falar exatamente do que sabe e não compartilhar um saber ou uma fofoca, né, que não sabe até que ponto é verdadeira, mas que foi dito, né, por uma pessoa em quem confia. Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem ainda no ensino da psicologia. Não vou dizer em todo o resto, que isso é um problema humano, que é o de você compartilhar um saber sem verificar esse saber. Então, a gente acaba muitas vezes, dentro ou fora da academia, compartilhando muito mais fofocas do que um saber rigoroso. Então, pensar esse percurso é pensar muito a forma de acesso a essa informação. E aí é um pouco do que eu me proponho nesse papo hoje, né? Que vai ficar aqui disponível gravado também, para quem quiser assistir depois, e vai estar também disponível no meu canal no YouTube, tá? É até bacana essas lives, porque me ajuda a alimentar e movimentar o meu canal no YouTube, né? Porque tem sido complicado o recurso tecnológico e ao mesmo tempo também a questão do tempo para conseguir preparar algum material e começar a criar uma rotina de postagem no YouTube. Uma rotina que mais ou menos eu tenho aqui no Instagram, mas que ainda não tenho no YouTube, tá? Vão chamando todo mundo. Chamem, convidem aí os colegas que vocês acham que possam ter interesse por essa live de hoje, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para a gente pensar, né, esse percurso, essas possibilidades de envolvimento com o saber junguiano, tá? Eu estou aqui já compartilhando com algumas pessoas e se vocês me ajudarem com esse processo, eu vou ser de maneira inestimável, vou ser grato a todos vocês, tá? Então, vou dar só mais um minutinho para a gente começar efetivamente aquilo que eu já comecei a alimentar aqui, tá? Vamos lá. Tô vendo o pessoal chegando, vão chegando, gente, vamos chegando. É uma satisfação ter vocês aqui para a gente trocar uma ideia. Pela movimentação que teve no post, eu espero que aquele público que participou ativamente, fora as pessoas que já de cara disseram que não poderiam assistir ao vivo e que vão assistir depois a gravação, mas eu espero que essas pessoas possam comparecer e tragam perguntas, tá? Hoje, por força do tempo, eu precisarei, né, terminar no tempo que eu me propus, né, e tentarei não me empolgar com relação a isso. Mas vamos lá, né? Vamos lá devagarzinho, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. Sejam bem-vindos. É bom ver aqui gente da graduação, né? Muito bom. Então vamos lá. Como eu ia dizendo, né? A gente tem um problema na graduação em psicologia, porque falando aqui principalmente em Recife, são pouquíssimas as faculdades que têm, né? De fato, a obra do Jung disponível, né, como disciplina, nem que seja como uma disciplina optativa,
né? E aí são poucos também os professores capacitados para dar conta dessa atividade, né? Porque muitas vezes não são professores da área, não são professores especialistas, e aqui no Brasil a gente tem muito desse problema. A gente tem um problema de professores que não têm essa especialização acabarem dando aula. Eu falo isso de... Tá sem som? É sério isso? Eu tô falando aqui há mais de 10 minutos e tá sem som? Ninguém me falou que tá sem som? Gente, me digam aí, por favor, tá sem som para vocês ou é só para olhos de Gi? Por favor, quem tiver online, tá normal? Tá normal? Ó, 1, 2, som ok, tá tudo... Rapaz, Beleza. Acho que é teu celular. Dá uma olhada aí para ver se é o fone, se o volume. Vê aí, porque aí tá todo mundo dizendo que tá ok, tá tranquilo. Então vamos lá. Se o som, se é só é aquela coisa, se é só uma pessoa que tá com problema de som, eu imagino que seja o problema do aparelho, né, do local dela. Boa noite, grande Luiz. Meu amigo, há quanto tempo. Tá. Então vamos lá no foco. Como eu ia falando, essa questão, né, da dificuldade de você saber qual o melhor caminho para entender a obra do Jung se deve muito na academia a essa ausência de professores com especialização, né, com uma linha de estudo e pesquisa e de trabalho nesse percurso. É como você querer, estando no curso de filosofia, você querer que um professor que é especialista em Tomás de Aquino, ou um professor que é especialista em filosofia analítica, vá dar uma aula satisfatória sobre Platão. Tá? Se aquele não é o campo de pesquisa dele, se o campo de pesquisa dele é mais a filosofia francesa, então ele não vai ser, naquele momento, mais adequado para dar uma aula que não seja superficial sobre Platão, né? Mas, no caso da psicologia, a gente também tem essa questão. Como eu estou na academia, né, dando aula, eu sei que muitas vezes a gente acaba sendo convidado, né, para dar uma disciplina com a qual a gente não tem muita intimidade. Isso está acontecendo comigo, né? Aconteceu comigo no semestre passado, está acontecendo de novo nesse semestre, né? E aí a gente tenta dar o melhor de si. Só que mesmo quando isso acontece, né, de você ter um professor que não tem a expertise necessária para dar aquela disciplina, vai diferir também, né, a honestidade intelectual desse professor de reconhecer, né, as suas limitações dentro daquele campo e procurar um material fidedigno, né, que lhe dê a orientação necessária para apresentar aquele conteúdo. E não é raro encontrar professores que não conhecem nada da psicologia do Jung, né, e que quando vão dar se baseiam, né, em visões opostas que eles não têm nem condições naquele momento de avaliar se são verídicas, né? Por exemplo, como muito acontece, que a acusação de Jung ser antissemita, né, não tem base histórica nenhuma. Não tem base histórica, porque toda a documentação do Jung, todas as cartas, os livros, dizem o contrário, e quem conviveu com Jung, que testemunhou isso, diz o contrário, e aí você vai ter uma tradição que começa, né, quando Freud publica um texto difamando Jung. E aí você vai ter toda a construção de uma narrativa que não se baseia, né, numa historiografia, ou seja, uma pesquisa bibliográfica, numa pesquisa de dados históricos. Para poder fundamentar aquilo, você vai ter uma tradição que tenta assassinar a reputação de um pesquisador com base, né, na opinião de alguém que rompeu relações com ele, por isso já deveria ter motivo de suspeição, né, que rompeu relações com ele e que decidiu ali falar mal. Então, a gente tem um panorama que, não raro, deixa os alunos bastante confusos, deixam as pessoas bastante confusas. Fora isso, a gente sabe que, malgrado essa tentativa de difamação, o Jung ou se tornou durante muito tempo, uma figura muito benquista nos círculos espiritualistas,
né, espíritas também, e nos círculos do que se chama, desde a década de 70, de New Age, né, que gera aí uma penca de estudos sobre questões espirituais, sobre ufologia e várias outras questões. Então ele se tornou uma personalidade muito respeitada, né? Obviamente que, em geral, as pessoas que faziam isso não tinham conhecimento sobre a psicologia do Jung, não se aprofundavam na psicologia do Jung, né? Elas tinham acesso ao Jung através de autores que não tinham estudado devidamente o Jung e que davam ensejo a uma tradição completamente, né, ou, no geral, bastante equivocada sobre a obra do Jung. Uma das questões mais controversas, né, nesse sentido é o uso que se faz nesses meios da noção de inconsciente, né, como paralelo, como fundamento explicativo da vida no mundo espiritual, né? Então, esse uso também foi bastante problemático, porque como infelizmente ainda acontece, tem muita gente que condena o livro pela capa, né? Uma questão muito tradicional nossa no Brasil ainda, né? A gente ainda tem muito esse vício, um vício muito feio, né? Então, muita gente passou a ter uma opinião negativa sobre o Jung a partir desse contato, né? Aí você vai ler a obra de alguém falando sobre Jung e, cara, não tem lógica isso aqui, né? Isso aqui é balela, isso aqui não tem comprovação, isso aqui não tem base científica, isso aqui não tem nada. Então, esse percurso de conhecer o Jung sempre é muito complexo. E aí, o que é que eu me propus para hoje? Né? Essa é uma questão que que eu sempre recebo e que meus colegas, né, professores da formação onde a gente dá aula, que é a formação em psicologia complexa pelo Instituto Dédalus, lá de Fortaleza, né, uma formação online, totalmente online, tá? Com as aulas gravadas. A gente sempre recebe isso. São perguntas que sempre chegam. Então eu fiz, cara, eu já tinha feito ano passado, né, uma caixinha pedindo sugestões de temas para trabalhar. No período do ano passado, em meio à pandemia, eu não tive condições de dar conta, então eu lembro que tiveram sugestões de transtorno bipolar, né, e vários outros, e aí eu não tive condições. A gente está vivendo ainda, tentando aí, né, fechar essa pandemia, né, mudar aí de fase, que nem Mário, né, e esses dias, depois de abrir uma caixinha também e recebendo algumas sugestões, né, pelo direct, eu fiz, cara, mesmo que seja devagar, mesmo que seja 1 ou 2 lives por mês, eu vou tentar dar conta de alguns desses temas que sempre me procuram, que sempre me perguntam. E aí eu fiz, comecei a pensar, né, qual o melhor tema para poder falar, para poder abrir esse percurso, né, que de certa forma foi aberto com a live sobre o Setembro Amarelo e depois com a live onde eu apresentei o livro, né, do Heráclito Pinheiro, o método do Jung, que se propõe a apresentar, né, e discutir o método do Jung, que durante muito tempo foi ensinado que não existia e que dava margem a inserção de qualquer bobagem no campo junguiano. E aí eu fiz, cara, dei essa live sobre o Setembro Amarelo, não falei sobre essa questão muito junguiana, embora, né, isso me atravesse, tá lá nas minhas palavras, né, em muito do que eu falo, mas não tá lá explicitamente, né, eu não citei Jung em nenhum ponto, em nenhum estudo do Jung acerca do suicídio. E aí também teve a live com o Heráclito, mas não era uma coisa que eu tinha planejado, não era um tema, era, de certa forma, uma maneira de divulgar o livro dele, de um parceiro a quem eu admiro muito, né, e dar visibilidade a essa questão que o livro se propõe a responder. Depois disso foi que eu parei, eu falei, vou botar aqui no caderno todas as sugestões que foram dadas, né, e eu tive um bocado, e aí eu fiz, se de fato eu quero criar uma sequência, né, de lives que possam tocar alguns temas que sejam interessantes para o ensino da psicologia, para o estudo da psicologia, por que não pensar nesse percurso introdutório que todo mundo tem que fazer para começar a estudar o Jung, né? Então foi pensando nisso que eu, né, divulguei, fiz esse processo de divulgação para a gente pensar junto. E eu acho que assim, eu cheguei, né, a três caminhos possíveis que a gente tem, e aí eu digo que foi bem provocativo mesmo, né?
Que a gente pensar assim, qual o melhor percurso para entender o Jung, pode dar a margem a uma interpretação muito egocêntrica, narcisista, personalista, né? Obviamente, não existe o melhor caminho, tá? Existe aquele que a gente considera o caminho mais adequado, mas não existe o melhor caminho, porque são muitas as variáveis que vão estar aí implicadas nesse processo, que é o fato de às vezes você ter uma bagagem, né, acadêmica, você ter leitura, você ter história, você ter experiência de vida, você ter conhecimento filosófico, conhecimento médico, conhecimento antropológico. São várias variáveis que podem facilitar o teu percurso no contato com a obra do Jung, né? E quanto mais deles você tiver, melhor. Mas se você não tem, também tem percursos. 3 deles eu pensei. O primeiro é você seguir o caminho, né, que é o mais comum, é o mais habitual, que é o caminho de procurar um comentador, tá? E aqui a gente tem muitos, né, vários comentadores. Eu acho que isso aqui abre margem para o pró e contra de cada caminho. A gente vai ter um percurso por uma noção de psicologia geral. Então você vai estudar psicologia geral e acaba caindo no Jung, né? Uma noção de psicologia geral que eu sempre recomendo para quem tem interesse, quem está nos grupos de WhatsApp, quem me acompanha, quem já teve aula comigo sabe, é a obra do Sonu Chandasani. Na minha opinião, se você pensa em ter uma noção geral da psicologia e de como a psicologia do Jung é atravessada por esses saberes, pelo debate intenso que ele tem com outros saberes, como a etnopsicologia, a antropologia, né, a própria sociologia que vai estar implicada ali também, a ciência das religiões, né, a própria filosofia, né, a medicina, a psicopatologia, a psiquiatria, né, esse caminho, essa obra do Chandasani, ela oferece um caminho muito fecundo, né? Porque dá a ideia desse percurso geral, com quem Jung está dialogando, que é uma coisa que sempre se perde. Até hoje, e agora que eu tenho visto com muito mais frequência, até pouco tempo atrás, 1 ano no máximo, isso era muito negligenciado, né? Por exemplo, a história do inconsciente é negligenciada na academia, né? Todo mundo tem a fantasia de que Freud descobriu o inconsciente e ninguém tem a mínima ideia, né, normalmente, de como isso procedeu. O livro História da Psicologia Moderna do Jung, que é fruto de aulas que ele deu no Instituto Politécnico de Zurique, né? É um volume que dá conta disso, mas a gente tem várias obras, a do Chandasani é outra, né? Enfim, não vou me alongar nesse ponto, porque senão a gente vai embora. E o terceiro percurso, né? O primeiro percurso, relembrando, seria pelos comentadores, o segundo percurso por uma noção de psicologia geral, e o terceiro percurso, na minha opinião, seria diretamente pela obra do Jung, sem intermediários, né? Esse é o caminho ideal. Já adianto isso. Qual o melhor percurso que eu poderia dizer assim, para entender o Jung? Lendo o próprio Jung. Por mais complicado que você ache. É o melhor caminho. E aí, por quê? Vou tentar aqui, de maneira sucinta, sumarizar esses prós e contras. Por quê? Se começar pelo primeiro caminho, estou oferecendo aqui 3 para vocês, tá? Que eu considero os 3, né? Não sei que outro poderia ter, tá? Porque, na minha opinião, esses são os 3 possíveis. Mas, enfim, quem sou eu para dizer que não tem, né? Mas não consigo pensar em nenhum outro. Então, se você vai pelo comentador, a gente tem um problema. Como o ensino da psicologia analítica no Brasil é problemático, tá? Eu vou afirmar isso. E aí, sem julgamento, tá? Aqui vamos dizer assim, uma crítica, tá? E aí eu vou explicar isso muito, muito bem, para não ter nenhuma dúvida. Eu uso a palavra crítica de acordo com o seu sentido etimológico. Crítica significa avaliação qualitativa. Não é sinônimo de censura. Não é sinônimo de julgamento de valor. Então, quando eu digo que o ensino da psicologia analítica no Brasil se tornou problemático, eu não estou julgando, não estou atribuindo um valor, né? Eu estou constatando. Porque o fato de ser problemático não significa que não tenha
fabulosas pessoas ensinando Jung. Não significa que você tenha gente sincera, honesta, né, dedicada a pesquisar o Jung. Mas eu constato pela experiência que eu tenho hoje que é problemático. Por quê? Porque normalmente, utilizando esse primeiro caminho, a gente confunde comentador com aquele autor que tende a querer inovar, com aquele autor que quer reescrever, com aquele autor que quer reinventar a roda. Tá? E essa é uma questão de todos os campos. Todo mundo quer meter o seu bedelho e quer inscrever o seu nome, né, no livro da eternidade. Vamos dizer assim, brincando. É muito comum você encontrar isso na academia. Você olhar para o aluno e dizer assim, ó, encontra aqui um campo que precise, que tenha uma resposta que precise de resposta, para você tentar propor alguma coisa com o teu trabalho. E aí, às vezes, a gente encontra um aluno bastante vaidoso para dizer assim, eu não quero ser uma nota de rodapé da obra do Jung. O Heráclito até citou isso como uma história também do professor Walter Mello, né? Que ele teria relatado, de certa forma, isso. E aí, né, o Heráclito, compartilhando essa ideia, esse exemplo do que o Walter deu, ele diz, né, que o Walter relatou uma vez que a Nise ficou muito feliz por ser citada numa nota de rodapé da obra do Jung, ou foi da Von Franz. Acho que foi mais da Von Franz. Então, é muito comum você encontrar pessoas que não querem ser nota de rodapé. E justamente por conta disso, caem no erro. Porque principalmente para quem está começando, ser uma nota de rodapé já é motivo de um orgulho absurdo. Você não precisa querer reinventar a roda. E aí esse é um problema nesse primeiro percurso, que se refere ao comentador. Por quê? Porque principalmente aí é uma opinião, tá, gente? Tudo que eu trago aqui é minha opinião. Obviamente vai ser atravessado pelos estudos que eu faço, pelas leituras que eu faço, pelos diálogos que eu tenho com colegas do campo. Mas veja, começar a ler o Jung pelos chamados pós-jungianos acaba sendo problemático. Por quê? Porque a maioria deles, querendo, né, no afã de querer, de maneira original, complementar ou inovar na obra do Jung, normalmente a maioria deles comete equívocos interpretativos da sua obra. A gente vai encontrar inúmeros. Uma obra muito comum, que até uma aluna outro dia me perguntou, né? O Mapa da Alma, do Murray Stein. Você recomenda, Anderson, para quem quer começar? Minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Não recomendo. Não recomendo. Tem pontos problemáticos na escrita daquele texto que, para mim, pode induzir em erro e levar aí a interpretações equivocadas. Uma delas, cito uma delas, que para mim é uma das piores, né? Mas está lá. É quando o Stein, não lembro exatamente que capítulo, afirma que o Jung é platônico. O Jung é platônico porque o pensamento dele reflete a filosofia platônica. Em que sentido? No sentido de atribuir, né, a noção de arquétipo como equivalente do mundo das ideias de Platão. Tá lá. E quando você vai estudar o Jung, quando você acompanha o desenvolvimento, né, histórico do pensamento dele, você percebe o esforço que o Jung faz o tempo todo ao longo dos anos para tentar deixar claro que quando ele fala de arquétipo, ele está falando da coisa em si. E sendo aí, nesse sentido, um conceito que remete a Kant, a coisa em si é uma coisa a qual eu não acesso. Eu só consigo lidar com o fenômeno, porque o fenômeno está circunscrito aos limites da experiência humana. Platão
faz o contrário. Platão afirma que através da filosofia e da contemplação racional, o ser humano, o filósofo, pode entrar em contato com o mundo das ideias. Se Jung fosse platônico, a gente teria, em consequência, uma afirmação típica desse tipo, que seria: através do processo de individuação, você consegue acessar a coisa em si, ou seja, o arquétipo. Quem tenha lido a obra do Jung com atenção, com seriedade, com persistência, nunca encontrou uma afirmação dessa. Principalmente nos seus textos maduros, onde ele epistemologicamente é mais crítico e mais rigoroso. Então, nesse primeiro percurso, que é do comentador, a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque nem todo comentador reflete no seu escrito, no seu texto, uma rigorosa compreensão epistemológica do autor que está comentando. Como tem um livro, né, Introdução à Psicologia de Carl Gustav Jung, de um autor chamado Philip Roth, em que, e foi um dos primeiros textos que eu peguei para estudar na minha vida acadêmica, ele já vai afirmando no início que o Jung é psicanalista. E todo o texto, ao longo da obra dele, é reafirmando, voltando a esse ponto de que Jung é psicanalista. E quando você tem um conhecimento mínimo acerca do que é psicanálise, e você se põe a estudar a psicologia do Jung, é perceptível, é descarado o fato de que Jung não é psicanalista. O Jung não faz uso do divã, ele não vê lógica no uso do divã. No texto Fundamentos da Psicologia Analítica, ele esclarece esse ponto. Ele não faz uso da noção de associação livre. E ele não faz uso da noção de atenção flutuante. Para piorar, ele também não faz uso da noção de transferência presente na psicanálise. E quer piorar um pouquinho mais? O Jung também não faz uso da mesma noção de inconsciente que Freud. Como é que eu vou dizer que Jung é psicanalista? Com base em quê? Só pelo fato dele ter, durante quase 6, 7 anos, ter sido colaborador, ativo colaborador? Só pelo fato dele ter sido a pessoa responsável, junto com o grupo de Zurique, por tirar Freud do ostracismo? Porque quem salvou a psicanálise foi Jung e o grupo de Zurique. Porque até o contato de Jung e do grupo de Zurique, né, dos psicanalistas, dos psiquiatras do Burgosli, a psicanálise sofria de um processo intenso de antissemitismo. E se não tivesse tido essa intervenção de profissionais de um famoso, né, hospital psiquiátrico, né, referência em saúde mental à época, 1900, né, no início ali de 1900, do século passado, século XX, a psicanálise do Freud, a gente não tem a mínima ideia de para onde teria ido. Será que ela teria saído do ostracismo? Será que ela teria deixado de ser considerada coisa de judeu? Que a gente sabe o que aconteceu pouco depois, né? Na Alemanha. Então, Freud é austríaco. Freud já sofria uma repressão. Freud já era meio que silenciado academicamente por ser judeu. Então imagina com a Segunda Guerra Mundial. Será que a gente teria a psicanálise como tem hoje? Então assim, o primeiro percurso que eu propus, né, é o que também acaba sendo delicado. Por quê? Porque quem não tem conhecimento não tem condições de avaliar qual o melhor comentador. Porque existe todo tipo de pessoa na internet falando sobre Jung.
E não é porque você tem um título de especialista ou que você é analista, e eu respeito muito os meus colegas que são analistas, tá? Que fizeram formação, tá? É todo um processo que não é fácil, também não é barato, e é bastante custoso em termos de tempo também, de autoconhecimento, tá? Não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas assim, não é porque a pessoa é analista, não é porque a pessoa é especialista, não é porque a pessoa é doutor em psicologia ou o que seja, que essa pessoa realmente estuda. Tá? Que ela não tem problemas na própria formação. Então, lidar com o comentador é você procurar aquele que de fato apresenta o pensamento do Jung sem distorcer esse pensamento para poder vender a sua própria ideia. Então, ó, não recomendo começar o estudo do Jung por alguém que se propõe a inovar demais. Por quê? Porque como você não tem conhecimento da obra, você não sabe se aquela crítica que aquele autor está fazendo está correta. Um exemplo que eu sempre falo, né? E isso sem demérito nenhum. Se você não tem conhecimento da psicologia do Jung e você se depara com a obra do Stein ou uma obra do Hillman, por exemplo, você não sabe se as críticas que o Hillman está fazendo são de... a não ser que ele deixe isso explícito. Você não sabe até que ponto o tratamento dele com o conceito junguiano reflete uma deturpação, uma possível deturpação que a comunidade junguiana produziu, ou se ele está criticando mesmo a obra do Jung. Então, demanda de quem vai estudar uma noção muito fundamental para quem estuda a filosofia, que é, você pode até começar por um comentarista, mas você precisa entender que o que esse comentarista faz, e aqui eu estou falando de fato de um comentarista, é apresentar essa obra para você. Você não está isento da responsabilidade de estudar a obra desse autor. Em psicologia, isso deve ser reforçado ao máximo, porque quando você se diz representante de uma corrente de pensamento, você precisa de fato estudar a fundo essa corrente. Então, no momento que você se propõe estudar a psicologia junguiana, né, a psicologia analítica ou psicologia complexa, você tem que partir da base. Que é interessante que, né, na psicanálise, isso aconteceu com o Lacan. Né? A psicanálise ia virando sei lá, uma situação bastante complexa, porque todo mundo queria falar sobre tudo, menos do Freud. Todo mundo achava que Freud estava ultrapassado, que Freud não merecia mais ser lido. Freud estava ali na estante, tomando poeira. Até que chega Lacan e começa a bater em cima, né, de um retorno a Freud, Né? E aí se reacende esse interesse pelo pensador austríaco, né, e traz de volta, né, o Freud para a cena intelectual. Hoje, né, a gente tem vivido essa necessidade de voltar ao Jung, porque, como afirma Chandassani, né, o nosso segundo percurso, quando eu citei, né, há uma carência enorme de estudos eruditos sobre a obra do Jung. E há uma quantidade enorme de pessoas passando cheques em branco conceituais. O que são cheques em branco conceituais? É uma pessoa que vende um livro dizendo que esse livro representa o pensamento do Jung, mas que no fundo esse livro não tem nada a ver com o pensamento do Jung. Fala de tudo, menos do pensamento do Jung. Como a gente tem hoje comum, né? A tal da psicanálise junguiana, que é um monstro epistemológico. Tá? Onde você tenta misturar duas epistemes completamente diferentes. Você tenta criar uma terceira coisa sem abdicar das duas anteriores. Você tenta obter uma síntese, ignorando que, para essa síntese surgir, você tem que dar cabo, abandonar, ao mesmo tempo que você as aproveita, né, a tese e a antítese. Porque você está criando uma outra coisa. Então a turma inventa hoje uma tal de uma psicanálise junguiana, que é uma outra coisa, né? Não é nem psicologia junguiana, nem é psicanálise. É um monstro epistemológico.
É um Frankenstein, né? Porque você mistura conceitos para você tentar encontrar alguma coisa e dizer isso, que a atualização da clínica junguiana, para mim, é mais irrisível ainda. E eu respeito o currículo de quem está propondo isso, tá? Respeito, quem sou eu, né? No campo da academia, eu, um mero especialista, tá refutando às vezes um doutor em psicologia, um doutor em alguma coisa, mas... Enfim. Então, ó, nesse primeiro caminho, né? Entendendo esse pró e contra, que é avaliar, né? Prosseguir nos estudos para avaliar esse estudo, esse comentarista, né? Eu cito aqui autores que eu considero bons comentaristas, tá? Bons. A gente vai ter aí outros que são variáveis, né? Mas que no geral tentam ser aí, né? Ser bom. Tem aqui a Von Franz, tá? A Von Franz eu coloco ela como uma comentadora, porque ela parte de fato do Jung, né? Ela faz uso do método de amplificação, né? Do método comparativo, para apresentar as consequências, né? Desse método elaborado pelo Jung, né? Apropriado pelo Jung, utilizado pelo Jung, né? No estudo dos contos de fadas e outros fatores, né? Através de uma análise psicológica. A Yolande Jacobi, né? Que mesmo em alguns dos seus textos cometendo algumas gafes, no geral o trabalho dela é bom, né? No geral o trabalho dela é bom, mas a gente precisa entender que quando ela fala, por exemplo, de teoria, né, junguiana, a gente tem que ter muitas aspas em cima, porque a noção de teoria normalmente é associada a um saber, né, especulativo, né, um saber fundado apenas muitas vezes na razão. E a psicologia do Jung não é um saber especulativo, tá? É um saber, como eu posso dizer, fenomenológico, ou seja, empírico, no sentido de empiria do Jung, que se aproxima da noção, né, equivalente à noção de fenomenologia, tá? Então, nesse sentido, não é o mesmo sentido de empirismo, né, da corrente empirista que a gente tem lá, o Hume, por exemplo, o Bacon, né, como os seus principais referenciais. Então a gente vai ter também a Frieda Fordham, ela tem um livro, hoje só encontrado em sebo, e eu nem sei como é que está o valor desse livro hoje. A gente tem a Aniela Jaffe também, que foi secretária do Jung, né, e que infelizmente, né, ao tentar escrever, né, e colaborar com o Jung para a produção de uma autobiografia, mesmo a contragosto do Jung, né, ela acabou sendo forçada pela família do Jung a meio que destruir a biografia do Jung, né? Porque o livro Memórias, Sonhos e Reflexões é um livro problemático ao extremo, tá? A gente não vai dizer que tudo que existe naquele texto, né, é falso, é mentiroso. Mas já o eixo de apresentação do livro, que foca no Freud e na figura de Deus, né, no conceito de Deus, já é extremamente problemático, porque a obra do Jung não foi focada nessas duas figuras. Então você já tem um problema sério. Mas, ainda assim, malgrado isso, a Aniela Jaffe tem textos muito interessantes, inclusive um que acabou de ser reeditado pela editora Cultrix, que é o Mito do Significado, né? É um livro até interessante para você ler, tá? Entendendo isso, que você pega o comentarista para poder chegar no Jung, tá? Mas você precisa ler o Jung para poder avaliar o comentarista. Lembra disso. Você tem, aqui no Brasil, eu recomendo muito duas pessoas. Uma todo mundo já sabe quem é, que é o meu brother Heráclito Pinheiro. Ele tem um livro chamado Psicologia Junguiana, uma introdução, que é esse livrinho aqui, ó, que você tem o e-book dele, tem a versão física, mas a versão física hoje não está fácil de você encontrar, então recomendo, né, a versão e-book, né? E aí você tem, nesse sentido também, a Nise da Silveira, tá? Tem o PDF normalmente, né? O livro dela é mais difícil de achar, né? O que é meio que uma introdução ao Jung, né? Que é o Jung e sua vida e obra,
que na época foi publicado pela editora Paz e Terra. Editora Paz e Terra, por favor, se alguém conhecer a editora, achar no Instagram, manda mensagem para ela, por favor. Vamos, reedita essas obras por gentileza, essa obra da Nise, né? Ou uma outra editora aí, compra os direitos de publicação. Mas você tem um ótimo livro dela, que principalmente quem tem interesse em transtorno mental, né? Principalmente em esquizofrenia, eu recomendo, que é o Imagens do Inconsciente. Então Nise, para mim, é o concurso, sabe? No Brasil, assim, Nise, ela precisa de fato ser estudada. Porque Nise hoje, ela só é utilizada de modo panfletário. Quando você quer valorizar uma determinada linha, né, ideológica no campo político, ou quando você quer falar apenas, né, da Nise, nossa, psiquiatra rebelde e não sei o quê, mas ninguém estuda a obra da Nise. Nise tem uma penca de livros aí escritos e eu não vejo, eu vi agora recentemente um pessoal, né, da página analítica hoje montando o grupo de estudo da obra da Nise. Então você vê muito aí, todo mundo, nossa, que Nise maravilhosa, o filme da Nise com Glória Pires, nossa, foi lindo, nossa, que psiquiatra, que não sei o quê. Mas parar para estudar a obra da Nise e entender o papel que o Jung tem na obra da Nise, a gente não vê. Né? Então é um ponto que vale a gente pensar, né? Mas tem esses dois comentadores brasileiros que eu recomendo muito, o Heráclito Pinheiro e a Nise da Silveira, né? São caminhos seguros, na minha opinião, caminhos seguros para entender o Jung, para começar a entender. Aquela segunda via que eu falei para vocês, né, que é o Percurso de uma Psicologia Geral, eu recomendo muito esse livro, tá? Principalmente para quem está na graduação de psicologia, porque essa obra aqui, mesmo focando no Jung, ela traz informações que muitas vezes não estão presentes nos livros tradicionais de história da psicologia. Então é muito problemático isso, sabe? É muito problemático, porque você vai ter uma história da psicologia que não é histórica, que tem sérios problemas no campo historiográfico e que omite informações extremamente importantes. Né? A gente ainda tem hoje nos livros de história da psicologia, né, inclusive a versão brasileira, porque tem um livro de história da psicologia, né, publicado aqui no Brasil, com várias figuras de renome, né, do campo da psicologia, né, onde a gente tem um capítulo que coloca o Jung ainda como um dissidente da psicanálise. Cara, isso é tão sem noção, sabe? Porque é você ficar preso à segunda década do século XX, cara. Bicho, o Jung, depois disso, passou cerca de 40, quase 40 anos produzindo psicologia, escrevendo sobre psicologia, apresentando dados de pesquisa nos seus livros. E aí você vai apresentar o Jung como dissidente da psicanálise? Pontuar isso é uma coisa, né? Inscrever ele como partícipe da psicanálise é um erro grosseiro. É um erro que, assim, um perdão da palavra, dá vergonha do campo da psicologia ainda cometer esse tipo de erro. E tem gente que tem aí, né, um largo trabalho no campo historiográfico, tentando produzir aí material de qualidade sobre história da psicologia. E você me comete esse erro, deixa passar um capítulo em que insere o Jung, e você não traz o Jung, né, a partir de si próprio, das suas obras, dos seus desdobramentos, dos pesquisadores que surgem a partir do Jung, inclusive com a Nise da Silveira, que é um grande nome da psiquiatria brasileira. E aí você continua apresentando o Jung como dissidente da psicanálise? Tenha dó, gente. Tenha dó. Então, nesse segundo caminho, né, nesse segundo percurso, na minha opinião, com exceção da obra que ainda não foi traduzida, que é a obra do Henry Ellenberger, né, A Descoberta do Inconsciente, que está sendo... Fiquei sabendo que tem uma editora brasileira que já está em processo de tradução dessa obra. Eu espero que realmente saia, né, porque a gente precisa dessa obra traduzida, tá? A gente precisa traduzir essas obras para cá. A obra do Ellenberger apresenta um texto que, quem já leu ela no original, nossa, diz que é um trabalho muito bem feito sobre o Jung. E aí a gente não tem. Então, enquanto essa obra não chega, eu recomendo essa obra pioneiríssima que você acha fácil aí, no próprio site, né, da editora Ideias e Letras. E aí, pessoal da Ideias e Letras, me patrocina, tá? Eu aceito o livro aí para fazer resenha, tá?
para fazer divulgação. Tô aceitando, viu? É só mandar aí um direct que a gente faz parceria, tá? Tô divulgando. E aí, o terceiro caminho seria você entrar em contato com a obra do Jung, né? Diretamente com a obra. E quais são as obras mais comuns nesse percurso, né? Eu vou citar aqui 3 obras, tá? Que são normalmente obras que acabam sendo muito compulsadas nesse começo por quem está iniciando. Eu recomendo, tá? Cada uma, obviamente, vai atender a uma necessidade, né? Obviamente que quando a gente vai orientar alguém no estudo da obra do Jung, a gente precisa desse primeiro contato, saber qual é o percurso daquela pessoa, se ela tem hábito de leitura, se ela não tem, né? Qual tipo de leitura ela está habituada a ler, né? Que tipo de caminho, se ela já tem uma formação, se ela não tem. A gente precisa saber disso para poder indicar. Não tem uma lista universal, tá? Tem uma lista que a gente considera talvez mais adequada. O Heráclito, no canal do YouTube dele, ele tem uma indicação lá de livros, tá? Ele tem indicação de leitura iniciante, ele tem indicação de leitura intermediária. Eu compartilho muito com as ideias dele ali, eu concordo com as leituras que ele indica. Então, para quem quiser uma coisa mais pormenorizada, eu recomendo. Procura Heráclito Aragão Pinheiro no YouTube, também me procura, por favor, aí, se quiser dar uma ajuda, uma forcinha, né, no colega Psi aqui, né, que está iniciando esse percurso aí de vida virtual. Tudo bem, a gente não está iniciando muito assim, né, mas a gente ainda está no começo, porque o canal ainda não chegou nem a 1000 inscritos, né, então se puder dar uma forcinha, dá lá, né, se inscreve para ajudar nesse percurso. Mas ele tem 2 vídeos em que ele apresenta uma lista, né, um percurso de leitura. Isso que eu vou apresentar aqui não difere do dele, mas são normalmente os livros que ou eu vejo, ou eu mesmo também, né, partir desse princípio, ou eu acabo indicando dependendo de quem me pergunta, tá? Mas são os mais habituais. O primeiro seria esse aqui, tá? Os Fundamentos da Psicologia Analítica. Esse é um livro, esse é um seminário fabuloso. Fabuloso, aqui está assim, os principais elementos da psicologia do Jung. Aqui eu estou pensando psicologia mesmo, tá? No sentido de você pegar esse conjunto de saber e aplicar na clínica. Então, em breve eu vou estar fazendo também um grupo de estudos sobre essa obra, tá? Mas esse aqui é um dos que normalmente as pessoas procuram muito para começar. Esse é um dos que eu recomendo também, tá? Mas aí, obviamente, não é introdutório, não é basicão, tá? Se você quer uma coisa mais basicona, eu recomendo aí você procurar o livro da Jolande Jacobi, o livro do Heráclito, que é ao mesmo tempo que não é basicão, mas ele é muito focado, ele é muito objetivo, ele respeita, né? Ele é muito fiel à epistemologia do Jung, tá? A gente tem um outro livro que normalmente não recebe a devida atenção, né? Eu percebi isso, mas também coincidiu de eu escutar o Heráclito falando isso, e eu concordo em absoluto, que é esse livro aqui, tá? Presente e Futuro. Esse livro é fabuloso, tá? Esse é um livro fabuloso porque ele apresenta aqui questões espinhosas, né? Como uma questão que versa aí no campo da ciência ainda sobre a contraposição entre um pensamento generalista, que é o fundamento do pensamento científico, e a ideia de um pensamento mais, né, compreensivo, né, que é o que fundamenta a clínica, né? Porque você está aí numa tensão entre o individual e o genérico. E aí no campo da ciência o genérico se impõe, mas na clínica você lida sempre com o individual. Então você precisa pegar o saber genérico e utilizar ele com o foco, né, no cuidado individual. Então esse é um livro muito bacana, mas principalmente pela utilização que ele faz aqui de uma discussão acerca do processo de massificação, de alienação e como a religião também pode ser um fomento para o autoconhecimento. Tá? Esse é um livro fabuloso, fininho, que você lê muito rápido isso aqui. Dá para ler, que nem a Erika disse aí, em um dia, principalmente dependendo do teu ritmo de leitura. E um dia você dá conta desse livro, ele é fabuloso. Um outro livro que acaba também atendendo às necessidades de muita gente, né? E justamente por um foco maior em uma atuação clínica, aqui eu me dirijo mais a os meus colegas de formação em psicologia ou de especialização,
é o Prática da Psicoterapia, um livro que também normalmente é muito lido, mas não é lido com a devida atenção. Então esse é um outro caminho que também é muito possível para quem procura se aproximar do saber da psicologia do Jung. Tá? A gente tem aqui 3 livros do Jung. Eu acrescentaria, como eu estou no consultório, eu não posso trazer minha biblioteca para cá, né? Mas eu acrescentaria aqui ainda os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, embora eu não recomende logo de cara a leitura dele. E também, normalmente, as pessoas começam pelo Psicologia do Inconsciente, tá? Que apresenta ali uma construção onde o Jung, né, apresenta a versão dele sobre a psicanálise, né, sobre um elemento central da psicanálise, um elemento central da psicologia individual do Adler, que foi o primeiro a romper com o Freud oficialmente, e depois ele passa a apresentar, né, o corpo geral da sua psicologia, tanto no aspecto dos métodos, né, redutivo-causal e sintético-hermenêutico, quanto os problemas da atitude, ou seja, a diferença tipológica, quanto a noção de arquétipo, de inconsciente pessoal, de inconsciente coletivo, e a partir daí também o método sintético, né, de análise dos conteúdos do inconsciente. É um outro livro que também é indicado para quem quer começar. Tá? A Ana, ela postou aqui um outro livro também, que esse aí bate recordes de venda, né? Que é O Homem e Seus Símbolos. Ele também é um livro bom, só que aí, do Homem e Seus Símbolos, eu recomendaria ler apenas o capítulo do Jung e o capítulo da Von Franz. Tá? Para quem está começando, eu não recomendo mesmo, ler os demais capítulos. Tá? Eu recomendo, principalmente, com foco no texto do Jung, que é um texto fabuloso, é uma porta de entrada real para a psicologia dele, e o texto da Von Franz. Cara, o texto da Von Franz sobre o processo de individuação é, assim, primoroso, na minha opinião. Von Franz me assusta o modo como a galera não estuda a obra da Von Franz como deveria. Tá? Ela é, de fato, a pessoa que melhor entendeu o Jung. Se você quer alguém que, de fato, estudou o Jung profundamente e que conseguiu transparecer isso em seus escritos, que de fato utilizou o método psicológico do Jung para produzir material de qualidade, é a Von Franz. Von Franz é absurda a qualidade do material dessa mulher. E é assustador você não ter, até hoje, no Brasil, um trabalho intenso, grupos de estudo e nem biografia sobre ela. Você não tem uma biografia escrita sobre a Von Franz. Para você entender quem foi ela, o contato dela. Ela conhece o Jung com 18 anos, quando ela estava para entrar na universidade. Essa mulher é fantástica. Nise eu já falei. Nise é outra coisa. No Brasil aqui, me dá assim uma dor no coração, de fato, né? Quase que um mini infarto. Você vê o modo como muitas pessoas falam de Nise. Já vi até professor que chorava, né, ao falar sobre Nise. Mas cadê grupo de estudo? Cadê produção sobre Nise? Artigo? Cadê monografia? Cadê capítulo de livro sobre o trabalho da Nise? Não é aspecto biográfico dela, porque Nise foi comunista ou não foi comunista, porque foi... Não, psiquiatra rebelde. Não, eu quero saber o trabalho dela. Ela produziu material para a gente estudar. Então cadê? Eu não quero só o ufanismo, não. A Nise é maravilhosa. Não, eu quero estudar o material dela. Se ela não tivesse material, eu ficava calado, mas ela tem. Então, gente, essa live de hoje, que era para ser bem calminha, bem focada, né? Acabou não sendo tão focada quanto eu queria. Mas essa live de hoje era para tocar nesse percurso, né? Existe um melhor percurso? Cara, se eu pudesse dizer qual o melhor percurso para entender Jung? Estudando Jung. Não tem outro. Comentador é apenas alguém que se propõe a te apresentar algumas chaves de leitura. Mas não tem como querer se dizer junguiano sem estudar profundamente a obra do Jung. Me perdoem,
Se alguém disser para você, e você vai encontrar um monte de gente, eu tenho relatos, eu escuto cada relato que vocês não têm ideia, e não é de ninguém com 15, 20, 25 anos, são pessoas com mais de 40 muitas vezes, que tiveram um longo percurso nessa comunidade junguiana que a gente tem aqui, né, atuante no Brasil, e assusta você ver o quanto muitas vezes você entrava numa formação, você entrava num percurso, né, de formação, inclusive de analista, e você praticamente não lia o Jung. Você lia todo mundo, mas você não lia o Jung. Tirando como real os relatos que chegam até mim, isso é assustador, gente. Com o perdão da palavra. Isso é de fato assustador. Porque querer produzir saber sobre o Jung sem o Jung é sem lógica. Fora a quantidade de material que se propõe a explicar conceitos do Jung que distorce o conceito de Jung. Tem gente que fala aí de símbolo, de aspecto simbólico, mas está falando de semiologia. Está apresentando apenas o conceito de signo, de sinal, que nada tem a ver com o conceito de simbólico em Jung. Então é muito, muito assustador. Muito, né? Eu tenho percebido uma melhora, né? É incrível isso. Eu tenho percebido de um ano e meio para cá, eu tenho percebido, tá tímido ainda, mas eu tenho percebido, né, o surgimento de mais vozes, né, focando essa necessidade de um rigor epistemológico cada vez maior. Então, dos 3 percursos possíveis que eu me propus aqui, eu falei para vocês, o primeiro era o do comentador, e a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com o comentador, porque nem toda pessoa que nos é indicada para a leitura é comentador, porque a ideia do comentador é aquele que escreve uma antologia, uma apologia, que apresenta o pensamento de alguém. E você tem aquele que tende a querer inovar o campo. Então, nesse percurso, se você quer começar por alguém, eu recomendo esses autores que eu já citei. Von Franz, Nis da Silveira, Aniele Afé, Heráclito Pinheiro, né? A Yolande Jacobi. São autores que eu recomendo. A Nis da Silveira, leia, né? Confie no trabalho deles, mas tenha senso crítico também. Reconheça que aquele é um trabalho introdutório, que você não sabe, né, da obra do Jung, e que você precisa, depois dessa introdução, procurar a obra do Jung para poder concordar ou discordar daquele autor. Eu só pude discordar do Stein, quando eu fiz o comentário aqui, porque eu estou estudando a obra do Jung. Então eu percebo que o Jung está longe de ser kantiano, ou de ser platônico. O Jung é kantiano. Da mesma forma que propor uma interpretação hegeliana do Jung é outro absurdo, que não tem lógica. Porque normalmente o que a gente chama de interpretação é a sujeição epistemológica. Ou seja, eu quero impor uma interpretação e julgar aquele autor por um outro autor que não tem nada a ver com ele. É você, por exemplo, quer pegar o Bruno Latour, é você pegar o cara lá das estruturas do imaginário que eu esqueci agora, que é um francês, né? É você pegar qualquer um que não seja o próprio Jung. Gosto do Campbell? Adoro. Tenho muita coisa do Campbell. Esse dia eu recebi, que eu consegui comprar o Campbell, o primeiro livro do Campbell que eu estudei na graduação, até antes mesmo de estudar o próprio Jung, foi o Poder do Mito, né, que uma professora me emprestou. Eu tirei xerox e utilizei até ele para o meu primeiro café filosófico na academia, né? Então, recentemente, essa semana, eu lembrei que eu não tinha esse livro, eu fui lá e comprei esse livro, né? Eu recomendo muito o Campbell, mas o Campbell é outro também que você precisa ler, né, como comentador, e depois procurar o Jung. O Campbell é fabuloso, tá, gente? Estou colocando aqui um senão, não. Mas também não quero que alguém interprete isso como um comportamento, um estímulo à preguiça intelectual, né? O comentador, ele abre o campo para você, ele te apresenta o campo. Mas você, né, se você quer amadurecer nessa leitura, você não pode ficar no comentador. Você quer saber se Hillman está certo? Você tem que ler o Jung para poder ler o Hillman criticamente. Você quer saber se o Lopes Pedraza está certo? Tem que ler o Jung para poder conseguir ler o Lopes Pedraza criticamente. Você quer saber se a Von Franz está certa? Você vai estudar o Jung para poder ler a Von Franz criticamente.
Então não tem como na psicologia você não estudar o Jung. Se eu posso encerrar a live de hoje respondendo a pergunta que eu fiz no título da live de hoje, era: qual o melhor percurso para entender e começar a estudar o Jung? É o próprio Jung. O melhor, não é o único, o melhor. Dá trabalho? Dá. Porque o Jung demanda vários saberes para você ir integrando e acompanhando a discussão dele. Mas não tem nada que venha fácil nessa vida. Nada. Tudo tem um preço. Como diz aí, né, muita gente, inclusive no campo da política, não tem almoço grátis. Tem sempre alguém pagando por esse almoço. Não tem. Não tem como você fugir do que você acha que é complexo na obra do Jung. Porque para entender o Jung, você tem que encarar a complexidade. Não tem como fugir. Vi aqui que entrou o meu brother, Ramon. Seja bem-vindo, Ramon. Chegou a tempo, pelo menos, de pegar o fechamento. Né? Valeu, amigão. Conheci o Byton recentemente. O que você acha dele? Cara, como pessoa eu não tenho o que opinar, mas não gosto da obra do Byton, tá? Particularmente, né? Tem muita gente que gosta, respeito enormemente, do mesmo jeito que eu respeito imensamente quem acha que consegue se chamar de psicanalista junguiano. Cara, eu respeito imensamente, tá? Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer assim, nossa, essa pessoa não presta. Não. Eu respeito, eu discordo dessa palavra. Eu discordo desse uso, desse conceito. Psicanalista junguiano, para mim, não existe. Tá? É uma aberração epistemológica. Mas eu respeito imensamente, cada um faz o que quer da vida e se nomeia como quer. Isso aí não tem pra onde correr. Mas assim, eu não vejo sentido. Mas, obviamente, tem muita gente aí que se nomeia e, cara, tem meu respeito. Fica aí, tá tranquilo. Segue a vida, né? Mas, assim, não simpatizo com o percurso que o Byton fez. É outro que tende a querer misturar o Jung com Freud, sabe? Eu sou que nem o Gambini, né? O Gambini escreve num livro dele chamado A Voz e o Tempo, que ele não consegue confiar em um psicanalista que se passa a falar sobre arquétipo. Da mesma forma que eu não consigo olhar para uma pessoa, né, que falando sobre Jung começa a explicar uma questão com conceitos e com uma lógica narrativa da psicanálise. Porque não, na minha opinião, não entendeu. Não dá para eu querer aqui, veja, não dá para eu querer aqui misturar a psicologia do Jung com a TCC, por exemplo. Não é que elas não possam dialogar. Elas podem e devem dialogar. O problema é que não dá para misturar, porque são epistemologias diferentes, são corpos conceituais diferentes. Não dá para fazer uma psicanálise com uma psicologia analítica comportamental. E o Byton se propõe a isso. Então, assim, com isso eu estou dizendo, não leiam Byton, não leiam. Leiam, porque quem sou eu? Eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui apresentando um percurso que eu entendo como coerente. Mas, né, eu acho que para quem não entende o Jung, começar pelo Byton é problemático. É o mesmo que começar pelo Hillman, é problemático. Tá? Depois que você tem leitura do Jung, você pode ler qualquer coisa que tenha a ver no campo junguiano, porque você vai ter uma base interpretativa. Você vai poder dizer, ó, eu entendi o Jung e eu estou entendendo a crítica que o Hillman está fazendo. Ou a crítica que um autor que foi recentemente traduzido para o português, o Gigerit, o Wolfgang Gigerit, pela editora Vozes. Então eu vou poder dizer, concordo com o Gigerit nesse ponto, porque eu li o Jung, eu conheço o campo junguiano, então ele está certo nesse ponto. Mas se eu não tenho essa informação, eu não sei o que é se a crítica do Gigerit está certa. Não importa se eu gostei dela ou não. Se eu não tenho conhecimento da obra do Jung, eu não tenho a mínima ideia de se aquela crítica está correta ou não. Entende? Com isso eu estou querendo dizer que esses autores não prestam, não leiam. Não! Eu estou querendo dizer, se você é iniciante,
se você tem interesse na obra do Jung, para trabalhar com a obra do Jung e se inserir nisso que a gente chama de, né, campo junguiano, né, ou campo complexo, que é o da psicologia complexa, você precisa estudar o Jung. Não tem para onde correr. Não dá. Quantas vezes eu lia uma crítica de um autor pós-junguiano sobre Jung e eu parava de ler aquele autor. Por quê? Porque chega um momento em que ele vai falando tanta coisa que eu paro e falo, cara, se eu não entendi corretamente esse conceito no Jung, isso aqui vai me confundir. Porque eu vou achar que a crítica desse cara está correta, mas ela está errada. Ou ele pode até estar certo, mas ele perdeu a mão. Ou ele apresentou um conceito errado, uma opinião pessoal sobre um conceito do Jung, que não reflete o conceito do Jung. Entende? Então não é que não leia. Leia, cara, leia tudo. Leia o que você puder. Tem condições de ler no alemão? Leia no alemão. Tem condições de ler no francês? Leia no francês. Leia tudo que tiver disponível. Mas lembre-se, se você quer se dizer junguiano, você precisa estudar Jung. Porque se você vai para a formação em filosofia e você quer se dizer platônico e você nunca leu Platão, você é motivo de chacota. Porque como é que você pode dizer que é ou que deseja ser especialista em Platão sem estudar as obras platônicas? Os diálogos. Sem nunca ter lido a Apologia de Sócrates, Críton, Fédon, o Sofista, a Carta 7. Aí você tem no campo junguiano uma galera que fala o tempo todo sobre Jung sem estudar o Jung. É absurdamente incoerente. Aí deixa eu só ver aqui, não consigo entender de onde surgiu o psicanalista junguiano. Cara, psicanalista junguiano, a psicanálise junguiana como ideia, assim, ela remonta ao Fordham, tá? Michel Fordham, que é um autor, né, que foi contemporâneo do Jung, né, e que começou a escrever coisas, na minha opinião, tá? É minha opinião, bastante confusas, né, quando mistura, bastante confusa no sentido de misturar a psicanálise com a psicologia analítica, tá? Não é que ele tenha ideias confusas, ele tem até coisas muito interessantes, mas essa insistência em misturar áreas distintas, né, sem fazer uma devida retificação ou explicação epistemológica, né, com rigor, né, isso para mim é o problemático. Mas eu digo que começou aí, começou com o Ford e colegas como eles, que sentiam, na minha opinião, alguma dificuldade com a obra do Jung, né, e aí procuravam na psicanálise um complemento, né? Não é porque ambas, psicanálise e psicologia analítica, falam do inconsciente que falam a mesma língua, tá? Outro junguiano para ler sobre psicopatologia, cara, primeiro eu perguntaria para você, você leu o que Jung fala sobre psicopatologia? Você leu principalmente os 3 primeiros volumes da obra dele, né? O volume 1, Estudos Psiquiátricos, o volume 2, Estudos Experimentais e o volume 3, Psicogênese das Doenças Mentais. Então, antes de te indicar alguém, de sugerir alguma coisa, eu te perguntaria isso. Tu estudou essas obras do Jung para entender o pensamento psiquiátrico dele, como o pensamento psiquiátrico se articula com o pensamento psicológico? Eu responderia logo com isso. Aí vem o Ramon, né? Esse termo existe, terapia analítico-comportamental, que não tem nada a ver com Jung, realmente, né? E é assustador. Enfim, já extrapolei aqui o tempo que eu tinha me programado, mas eu agradeço a vocês, agradeço a quem ficou até aqui, tá? Repito esse ponto, né? Dos 3 percursos que eu falei, procurar um comentador, procurar a psicologia geral, ou o próprio Jung, eu sempre vou recomendar, vá para o Jung. Não vai ser fácil, muitas vezes no começo. Tem os livros que eu considero mais indicados para esse começo, né, que é o Fundamentos da Psicologia Analítica, que pode ser também o Presente e Futuro, né? Também
A Prática da Psicoterapia, ou Psicologia do Inconsciente, são livros, né, são volumes que eu considero talvez os mais próprios, né, junto com os 2 capítulos, né, do Homem e seus Símbolos, que eu considero os mais adequados para quem está começando. Se você já não é um iniciante, se você já tem percurso, aí eu digo, cara, toma vergonha e mergulha no Jung. Né? Não tem como se dizer especialista em psicologia junguiana se você não mergulha intensamente no Jung. Me perdoe. Né? Para entender todas essas áreas. E aí, se você tem interesse nessa noção geral, cara, esse é um livro que se eu pudesse comprar 3 vezes, eu compraria. Tá? Como eu já tenho ele, né? Eu não preciso comprar outro. Mas assim, é um livro que é insubstituível e incomparável até esse momento. Tá? Enfim, obrigado, pessoal, para quem chegou até aqui. Quem estiver assistindo já a gravação lá no YouTube, né? Dá um joinha, né? Curte, se inscreve no canal, né? Me segue aqui para a gente trocar algumas ideias, tá? Estou aberto aqui para a gente poder discutir, conversar e trocar ideia. Mas volto a dizer, qual o melhor caminho para entender Jung? Estudando o próprio Jung. Então, um abraço para vocês, gente. Uma ótima noite e a gente se vê daqui mais ou menos uns 15 dias. Eu acredito que eu consigo fazer a próxima live, onde a gente vai trocar uma ideia sobre outro tema que eu vou divulgar quando estiver pertinho. Um abraço para vocês, uma ótima noite, ótima quarta-feira e a gente se vê.